Beleza. Então aqui, ó, vamos lá, vamos para as perguntas aqui. Quando não houver praça de pagamento, não há praça de pagamento. Onde será lavado o protesto? Domicílio do devedor. Ok. O tabelião pode recusar protesto com base em prescrição? Não, não. A análise é formal e não alcança a prescrição. É obrigatório protestar a sentença no local da vara de origem? Olha aí, gente. Não. O protesto da sentença é feito no domicílio do devedor. Olha aí. Guarda isso, tá? Porque alguns códigos de normas locais vai dizer que é da vara de origem do processo, ou seja, onde tramitou o processo, tá bom? Muitas vezes se confunde, claro, muitas vezes se confunde, mas talvez o devedor não more mais lá, ele já mudou. Então, na verdade, o protesto competente é aquele protesto do domicílio do devedor. Qual documento comprova a possibilidade de protesto de uma sentença? Certidão de trânsito em julgado, guarda isso, tem que ter a certidão de trânsito em julgado. Você não vai levar a sentença. A sentença, quando diz lá o 517, diz que a sentença pode ser objeto de protesto, eu tenho que emitir o quê? Uma certidão da sentença. Quando uma dívida ativa pode ser protestada, eu tenho que ir lá e extrair uma certidão da dívida ativa, tá? Então aqui, ó, certidão de trânsito em julgado, tem que ter. Certidão de valor com o valor atualizado e o decurso de prazo. Isso aí vai estar tudo na mesma certidão. É uma certidão da vara específica, né? Da vara judicial, que vai vir com a informação do trânsito julgado, com a informação do valor atualizado, com o decurso de prazo para pagamento. Ou seja, já decorreu o prazo de pagamento, vai estar com todos os dados necessários para você fazer a qualificação formal do título. É o título. Agora, pode ser apresentado eletronicamente também? Pode. A interligação, né, fazer essa conexão, a própria vara já faz a alimentação da central e enviando aí a informação para o protesto. Beleza? Aí agora tem as questões aqui. Legal? Tranquilo. Vamos aqui para o próximo agora, que é o tópico 3, intimações e meios de comunicação. Aí aqui a gente entra mesmo na intimação, tá? É o 368, intimação eletrônica e regra de transição, tá? Então, o que é a intimação eletrônica, gente? Isso é recente, essa alteração recente, né? Mas permite intimação por e-mail, SMS, app de mensagens de voz, mensagens ou voz, desde que haja comprovação de entrega, tá, gente? Tem que ter comprovação de entrega. Isso aqui é uma possibilidade. Por que surgiu isso aqui, professor? É uma possibilidade, inclusive, de, primeiro, dinamizar. O protesto ele é célere, 3 dias. Primeiro, dinamizar. Segundo, diminuir custo. Diminuir custo de ir lá até a pessoa. Então, se ela recebe por e-mail, SMS, o custo é menor. O custo é menor para quem? O cartório. Menor para ela também. Por quê? Porque ela custeia essa despesa. Então, se diminui, para ela também vai ser menor. Na tabela, com certeza, vai constar um valor menor de custeio para uma intimação eletrônica versus uma intimação realizada fisicamente. Após 3 dias úteis sem resposta, aplica-se a intimação tradicional. Então, olha só, perceba. Há o surgimento de uma possibilidade a mais para intimação, que é o que? Eletrônica. A intimação eletrônica, então você pode primeiro fazer a intimação eletrônica e aguardar então o prazo de 3 dias úteis para que ela seja respondida, para que haja comprovação de entrega. Não houve a comprovação de entrega, aí você parte para a intimação tradicional, que é aquela prevista no 9492. Ok? Prevista lá no artigo 13. Exige respeito ao prazo de lavratura do protesto, conforme o artigo 13. Aí você parte para o tradicional, mas sabendo ali que já perdeu 3 dias. Mas você ainda tem ali o trido legal para protestar. Então, vai ser feita a intimação tradicional, intimou, ok. Não intimou, vai ser feita ficta, vai para o edital. Aí manda para o edital mais 24 horas para comparecer, e aí sim é feita o protesto. Ok? Perceba? Então, surgiu uma possibilidade prévia de se fazer a intimação do protesto por meio eletrônico. E esse meio eletrônico você aguarda aí no máximo 3 dias úteis.
para a resposta. Não respondeu em 3 dias úteis, faz o físico e segue o curso do negócio. Mas perceba, eu poderia fazer a eletrônica, caso a pessoa não responda, eu já posso fazer o edital direto? Não, aí não. Eu mandei por e-mail, ela não respondeu, eu mandei por edital. Não, você vai ter que ir no endereço apresentado pelo apresentante. Então, por exemplo, porque, gente, o e-mail, SMS, app e outras coisas mais, pode vir já com a informação do apresentante. O apresentante trouxe um título, dizendo, isso aqui, essa pessoa mora em tal endereço. Ela está em tal endereço, você tem que fazer intimação naquele endereço, ok? Dado pelo apresentante. Aí, só que ela também traz um telefone. Esse telefone é o WhatsApp. Você pode fazer a tentativa no WhatsApp primeiro, que aí seria o quê? A eletrônica. Se por ali a pessoa já responde, já confirma, ok, acabou. Ela está intimada e você segue o curso, o prazo normal de protocolo para protesto. Legal, por quê? Porque houve entrega. Agora, se ela não respondeu o WhatsApp, ele trouxe e-mail, ela não respondeu o e-mail, trouxe o telefone, não respondeu o telefone, não conseguiu falar com ninguém. Passaram-se 3 dias, nada de resposta. Intimação tradicional. Aí você vai lá no endereço. Intimação no endereço. Não achou, mudou, a pessoa não está ausente. Aí sim, a partir dali, certifica que esteve no local e que a pessoa não está ausente, ou mudou-se, ou que o endereço não confere, ou é incorreto, ou está em local desconhecido. Aí sim, você pode certificar essa informação e enviar para o edital e aí fazer, então, a intimação ficta. Percebeu? Mas primeiro tem que fazer esse procedimento eletrônico. É uma possibilidade também, gente. Não é uma obrigatoriedade. É uma possibilidade. Então, eu posso usar o eletrônico como uma possibilidade, não como uma obrigatoriedade. Guarda isso também, que pode vir nesse dia. É obrigado. O tabelião é obrigado a fazer a intimação primeiro eletrônica para depois fazer a física. Não, não é. Tá? Ele pode fazer, é uma possibilidade. E também, de repente, o apresentante trouxe só o endereço físico. E o tabelião tem no seu banco de dados as informações, o endereço eletrônico dessa pessoa. Ele pode, então, fazer primeiro a intimação eletrônica, conseguindo, ok. Não conseguiu, segue o rito normal, vai para o rito normal. Beleza? Nós estamos falando aqui só de protesto. Eu ainda não fiz a inclusão da solução negocial prévia, que é uma outra possibilidade. Porque o apresentante também, ao invés de pedir só o protesto, ele já pode te pedir o protesto, o rito do protesto, ele pode te pedir um rito prévio ao protesto. Que rito prévio ao protesto é esse? É uma possibilidade de negociar a dívida antes de iniciar o rito de protesto. Tá? Mas perceba, ele estará dentro do mesmo procedimento. Mas são ritos ou fases diferentes, dentro do mesmo procedimento. Tá? Então vai. Ok aqui. Então, vimos aqui a questão da intimação. Outra coisa, para essas intimações, o tabelião pode fazer a busca de endereços, tá? Então, o apresentante vem, diz que mora em tal lugar. E o tabelião já tem as informações no banco de dados dele, que ele não mora mais naquele lugar, ele já se mudou. O tabelião pode, então, fazer a constatação, certificação de mudança de endereço, que ele mudou daquele endereço, e fazer já a intimação diretamente no endereço do banco de dados que ele tem. Tá? Então, o tabelião pode buscar e utilizar as informações de endereço que ele tenha no seu banco de dados ou nos bancos de dados disponíveis para ele. Tá? Isso aí vai ao encontro da necessidade efetiva de você dar a oportunidade ao devedor de pagar a dívida antes de sofrer as consequências do protesto. Ele tomar conhecimento efetivo. De repente, ele mudou daquele endereço. O endereço dele está desatualizado. E você já tem o endereço atualizado dele. Você pode ir lá buscar nesse endereço atualizado? Pode. E evitar o quê? Evitar o protesto. O cartório de protesto não está aqui para protestar. Ele não quer protestar. Ele quer, a função do protesto é resolver conflitos, diminuir conflitos. E quando, dentro do processo de protesto, a pessoa ela quita aquele título, e é o maior percentual que nós temos hoje, né, dos títulos apresentados, a maioria são da iniciativa privada, a maioria é paga. Você já evita aquele conflito e o protesto sequer ocorre.
tá? Porque o protesto é o ato final dentro de um procedimento. Ele só vai acontecer ao final, tá bom? Beleza, já estamos aqui por 50 minutos, vamos avançando. E aqui, então, é 5 em 1, ó. Intimação eletrônica, comunicação feita por meio digital, com confirmação de entrega, tá? Achar que basta um envio, mesmo sem confirmação. Cuidado, tem que ter confirmação, tá? Intimação eletrônica tem que ter confirmação. Enviado não basta, confirmou, valeu, tá? Resposta, prazo de resposta. Período de 3 dias, tá? Úteis para o retorno antes da intimação. A gente sempre trabalha com dias úteis, tá? Um protesto, a gente sempre trabalha com dias úteis. Então guarda isso, é um padrão, sempre trabalha com dias úteis, tá bom? Achar que são dias corridos, então cuidado para não achar que é dia corrido. Protesto, trabalha com dias úteis. As outras atividades não, são dias corridos, mas aqui são dias úteis, tá? 3 dias úteis, depois AR ou edital, tá bom? Intimação por edital, ela é usada quando o AR não retorna em até 10 dias úteis, tá vendo? 10 dias úteis. Porque aí você vai fazer o procedimento de AR. Aí vai depender, tá? Vai depender do caso, se é dentro da comarca, se é fora da comarca, tá? Se você for utilizar AR, você tem que aguardar aí 10 dias úteis. Mas você pode fazer também por meio do o próprio preposto do tabelião ou uma empresa terceirizada para fazer a remessa dos títulos, a remessa da intimação para você, tá bom? Mas sempre em nome do tabelião, ok? Beleza? Então, sem AR, vai para o edital após 10 dias úteis. Local de publicação. O edital ele deve ser publicado onde, gente? Na SEMPROT ou nas seccionais, SEMPROT Nacional, na SEMPROT. Aqui é a determinação do Código de Normas. Então, guarda, o Código de Normas determina que o local de publicação para edital de protesto seja na SEMPROT, na Central de Protesto, tá bom? Então, assim, o que você pode errar, de repente, se ele te perguntar segundo o Código de Normas. Por quê? Você vai ver que em alguns códigos locais vai dizer que essa publicação é no Diário Oficial de Justiça, né, no mural do cartório e tudo mais, e a gente, então, coloca aqui que o Código de Normas, né, o segundo Código de Normas, é na SEMPROT. Bom, pessoal, eu dei uma pausazinha aqui até para tomar uma água, e aí a gente continua aqui, tá? Então, guarda isso. Intimação eletrônica e regra de transição. Você começa com a intimação eletrônica e pode chegar na intimação tradicional, que eles chamam de tradicional aqui, intimação física, tá? Começa pela eletrônica e vai para a física, ok? E aí, então, uma coisa que você tem que guardar aqui, gente, o que precisa na intimação eletrônica é a comprovação da entrega. Você não precisa de resposta do devedor. Você não precisa de aceite do devedor. Você não precisa de anuência do devedor. O sistema vai comprovar que foi entregue. Se o sistema comprovou que foi entregue, então, o endereço eletrônico tem lá. A serventia vai ter que adotar o quê? Ferramentas que consiga comprovar que foi entregue a intimação naquele endereço eletrônico, ou por aquele e-mail, ou naquele SMS. Ou seja, se foi entregue, ok. Tá? Então, comprovação de entrega e não de anuência, não resposta do devedor. Não, pode cair isso. A intimação vai considerar entregue se o devedor respondeu. Não, é comprovação de que foi entregue naquele endereço eletrônico. Por quê, gente? É da mesma forma que acontece no físico. Comprovação de entrega no endereço físico, porque a intimação de protesto ela não é pessoal, ela é no endereço, ela é uma intimação real no endereço, de forma física. Então, a mãe pode receber, o tio pode receber, o pai pode receber, qualquer um que estiver naquele endereço e aceitar receber, estará comprovada a entrega da intimação ali, ok? É dessa forma que acontece. Legal? Bom, agora a gente tem umas peculiaridades aqui, tá? Quando a gente começa a falar aqui, né? Intimação eletrônica, comunicação feita, né? Confirmação de entrega, tá?
a gente tem aqui, quando ele fala que se não houver resposta em 3 dias úteis, essa resposta aqui não é a resposta do devedor, tá? É a resposta de confirmação da comprovação de entrega. Confirmou, comprovou, entrega. Essa é a resposta, tá? Não é a resposta do devedor. Então, se esse prazo aqui de resposta, confirmação do devedor, tá? Beleza? Então, período de 3 dias úteis para retorno antes da intimação tradicional. Esse retorno aqui é de confirmação, tá? A resposta que a gente está falando aqui é resposta sistêmica e não do devedor. Ele não precisa responder, tá bom? Achar que são dias corridos não é, sempre dias úteis, tá? Sempre dias úteis. E vamos lá. Aí tem aqui a intimação, então vai ser feita por edital. Por quê? Você mudou a forma de intimação. Ele começou eletrônica, 3 dias. Depois você vai para física, no endereço, e aí você faz por AR e você aguarda o AR voltar. Isso se for utilizado o AR do correio, ok? Beleza. Só que aí, gente, o que acontece? O Código de Normas, ele traz um prazo diferente da lei de protesto. A lei de protesto traz 7 dias não retornando, edital. O Código de Normas traz 10 dias não retornando, edital. Então, nós temos uma divergência aí do Código de Normas para a lei de protesto. Ah, professor, e aí, como é que eu faço na prova? Leva as 2 datas. Leva as 2 datas. Se a questão te perguntar, segundo o Código de Normas, opa, 10 dias. Segundo a lei de protesto, 7 dias. Se não botar nenhum nem outro, você vai escolher a opção, vai buscar a opção mais correta, para tentar ver se o examinador, se ele vai botar o 7 e o 10. Provavelmente ele bota 4, ele bota 5, bota 6, e aí bota lá o 10. Então é porque ele quer o 10. Por quê? Porque se botar o 7 e o 10, anulação da questão. Se ele não disser qual é a fonte que ele está querendo saber, mas guarda isso, o Código de Norma botou 3 dias a mais. Eu não entendi por quê, mas está lá 10 dias a mais. São 10 dias úteis, enquanto a lei de protesto 7 dias, tá? Então, cuidado para não confundir com dias corridos, sempre é dias úteis, tá? E aqui, sem AR, vai para o edital após 10 ou 7 dias, dependendo de qual é o teu parâmetro que você está utilizando aí, tá? 10 ou 7 dias úteis, tá bom? Ok? Qual é o parâmetro, né? 7 dias ou 10 dias úteis. Legal? Guarda isso, mas você já sabe que tem essa divergência. A mesma coisa é aqui embaixo. Tem outra divergência aqui conforme local de publicação. O Código de Normas, ele diz que, ele só traz isso, que o edital, aí vai ser enviado para o edital, mas o Código de Normas traz que o edital deve ser publicado na SEMPROT ou seccionais. Só isso, mais nada. Ele não traz mais nenhuma exigência, só fala isso. Ele foi silente. Só que a lei, ela vai além. A lei diz que tem que ser publicado onde? Nos diários eletrônicos, ou seja, na verdade ela diz que sem prejuízo da publicação eletrônica. Então você pode olhar lá o artigo 15, deixa eu ver até se eu tenho aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aquilo que eu falei para vocês, tá vendo? 7 dias aqui, 7 dias. E vou pegar aqui o 15 para falar do edital, tá vendo? A intimação será feita por edital. Se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida na localização e tal, né? Domiciliada fora da competência territorial ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. O edital será afixado, aqui afixado no tabelionato de protesto, isso aqui já é alteração da 14.711, afixado no protesto e publicado no site eletrônico da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Tabelião de Protesto, que é a SEMPROT, certo? Só que ele vem e fala aqui, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos. Então, é possível, então, se houver normas locais, tem que ter essa publicação também? Então, guarda isso. O que é obrigatório?
afixar no mural do cartório e a SEMPROT. Mas também pode ser feita publicações em jornais eletrônicos nos estados. Legal? Beleza? Tranquilo? Então, essa possibilidade aí você tem, então, e você tem que guardar. Legal? Tranquilo? Então, coloca aqui a possibilidade de 3 canais. O canal Mural, o canal SEMPROT e o canal publicações eletrônicas locais em jornais eletrônicos, tá? Então, você tem aí as 3 possibilidades. Quanto maior a publicação, é melhor, né? Aqui no estado de Rondônia, a gente tem a publicação gratuita pelo Diário de Justiça, tá? Feito aqui no Diário de Justiça local, tá bom? Beleza? O dia útil aqui a gente já viu. Flash memo aqui rapidinho, então. Quando a intimação eletrônica é considerada cumprida? Quando há comprovação de entrega no meio eletrônico. Comprovação de entrega, não precisa de aceite, não precisa de anuência, não precisa de resposta do devedor, tá? O que deve ocorrer se não houver resposta em 3 dias úteis à intimação eletrônica? O tabelião deve providenciar o quê? A intimação por AR e depois edital. Ou edital. Vou botar aqui, e depois por edital, tá bom? Então vamos botar aqui para não ter confusão, né? E depois edital, depois. Primeiro faz o AR e depois, se for frustrada, aí você vai para o edital. Até quanto tempo pode ser feita a intimação por edital? Se o AR não retornar, após quanto tempo, né? Você vai ser feita por edital, aí tá. Se for o código de normas, né? Pelo código de normas, 10 dias. Após 10 dias úteis, código de normas. Tá aqui, código de normas. Tá? Código de normas. Vou botar aqui, CNN, tá? CNN, CNJ. Ok. Ou, se você preferir, né? Você tem aqui 7 dias. Vamos botar aqui 7 dias. Pela lei de protesto. Lei de protesto, tá? Legal? É o artigo 14, salvo engano, deixa eu ver aqui, é o 15, não, 14, é o 14, parágrafo 5º, tá? Artigo 14, parágrafo 5º, tá bom? Beleza? Onde deve ser publicada a intimação por edital? Mesma coisa, no site da SEMPROT ou de suas seccionais. Isso aqui é a determinação do Código de Normas. Conforme o Código de Normas, do CNJ, tá? CNJ. Bota aqui, mas pela lei de protesto, vou botar em letras garrafais aqui, letras garrafais, botar aqui mural, o cartório, mais SEMPROT, obrigatória, né? Mas pode também, sem prejuízo, né? Sem prejudicar as publicações locais, ou seja, pode também ser publicada, feita publicação locais, mas jornal eletrônico. Vou botar aqui jornal, sem prejuízo dos jornais eletrônicos, jornal eletrônico, tá? Beleza? Qual definição de dia útil vale para a contagem dos prazos de lavratura? FEBRABAN, tá, gente? É aquele do expediente bancário. Os dias úteis para o cartório de protesto é sempre quando houver expediente normal bancário. Digamos, por algum motivo é um feriado, por exemplo, carnaval, tem muito, meio expediente, né, da unidade bancária, dos bancos. Não é dia útil para o cartório, tá? Não é considerado dia útil, ok? Beleza? Vamos aqui agora para o tópico 4. Tópico 4, ele vai falar o quê? Da desistência eletrônica, tá? Cancelamento online e do cancelamento com prova. Então guarda isso, gente. 357. A desistência do protesto pode ser formalizada por meio eletrônico,
com assinatura digital ICP Brasil ou outro meio seguro disponibilizado, tá? Outro meio seguro autorizado pela corregedoria, tá? Então, por exemplo, pode ser pelo meu site, beleza? Guarda isso. Desistência eletrônica, ela pode ser feita, aqui no caso poderia até ser por e-mail, se for um conveniado, entendeu? Com assinatura simples, porque o conveniado é assinatura simples. Então guarda que no protesto, a mitigação, a segurança das assinaturas são a segurança do trânsito de títulos, ele é mais mitigado. Trabalha aqui com muita boa fé, trabalha com a questão da boa fé, segurança jurídica na boa fé do apresentante no procedimento que é feito pelo tabelião de protesto. Os convênios também, porque a maioria todos apresentantes, gente, com raras exceções, todos os apresentantes são cadastrados na plataforma, são conveniados, tem convênio para apontamento de título. Então, assim, você sabe com quem você está lidando. E você sabe quem você vai responsabilizar, entendeu? Por isso que essa segurança nas assinaturas ela é mais mitigada. Pode utilizar uma assinatura simples. Então, quando ele fala ICP Brasil aqui, ou outro meio autorizado pela corregedoria, é um meio que você pode ter a desistência eletrônica, né? A desistência eletrônica pode ser um e-mail da empresa, tá? Enviada para o cartório, desde que seja autorizada, a corregedoria local autoriza. Então, guarde isso. ICP ou outro meio. Aqui, então, você tem que guardar isso, tá? Não tem a mesma rigidez das outras atividades, tá? Uma formalização moderna da desistência, que é a desistência eletrônica. Cancelamento online, mesma coisa, admite o cancelamento, o pedido de cancelamento do protesto pela internet com a anuência eletrônica do credor ou do apresentante do título. Autenticidade garantida pela assinatura digital. O cancelamento aqui, ele já é feito direto pela plataforma, tá? Pela plataforma e com a carta de anuência. Então, tem que enviar a primeira carta de anuência e depois que é feito o cancelamento. Perceba, o cancelamento virtual e eletrônico, ele pode ser feito pelo interessado, pelo devedor, mas antes tem que ter a anuência do credor. Então, assim, é uma conjugação de coisas, de atos do credor e do devedor que dá a segurança jurídica que a gente precisa, tá? Cancelamento com prova. O cancelamento pode ser requerido por qualquer interessado que apresente documentos que comprovem a extinção da obrigação. Pode ser feito presencialmente ou online. Gente, isso aqui é uma novidade, tá? São atualizações que vão acontecendo. Isso aqui, assim, houve a extinção da dívida, houve o pagamento. Já teve muitos casos aqui, há muito tempo atrás no cartório, que a pessoa falou assim, tenho aqui a comprovação, eu já paguei a dívida e tal, eu queria cancelar, como é que eu faço? Tem que procurar o credor, Mas eu já paguei para ele, ou então eu não estou achando ele. Não estou achando, tem que ir judicialmente buscar porque a firma baixou, alguma coisa nesse sentido, fazer o depósito, a consignação em pagamento para poder ter uma autorização judicial para baixar. Mas muitas vezes há uma extinção, né, uma comprovação da extinção da dívida e a pessoa ela tem essa documentação, mas ela ficava cerceada de fazer o cancelamento baseado nisso. Por quê? Gente, o princípio da legalidade. Se você não tem autorização legal para fazer, você não pode fazer. Então, enquanto as normas não tinham autorização legal, havia previsão do próprio devedor apresentar a extinção da dívida e com a extinção da dívida você cancelar, enquanto não havia essa possibilidade, você dependia de quê? Da pessoa ir atrás do credor, para o credor, então, fornecer uma carta de anuência, dizer que não tem nada contra o cancelamento para poder cancelar. Então, assim, agora aqui, perceba, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você tem que trabalhar com a lógica de que pode haver adulteração de documento e tudo mais. Será que a extinção da dívida aconteceu? Então, aqui há uma necessidade de cuidado maior pelo tabelião. Vai ter que ter um cuidado maior, tá? Mas, havendo extinção da dívida, ok, por exemplo, uma sentença judicial dizendo que aquela dívida está extinta. Eu preciso de mais alguma coisa nesse sentido? Não, se ele traz para mim um documento, uma sentença, uma certidão de sentença, dizendo que aquela dívida foi objeto de discussão judicial e que o juiz reconheceu a extinção daquela dívida, né? Eu posso fazer o cancelamento. Imagina, uma CDA
que foi protestada e que chega aqui o devedor dizendo, ó, mas essa dívida já está prescrita na prefeitura e eu tenho aqui, inclusive, documentação administrativa reconhecendo a prescrição administrativa dela. E documento da prescrição administrativa, extinguiu a obrigação, posso fazer o cancelamento. Percebeu? Legal? Então, ó, desistência digital, forma de encerrar o pedido, protesto. A desistência, gente, é isso. Desistência é dentro daquele prazo de protesto, lembra que tem vários procedimentos até protestar? Enquanto não protesta, o credor pode desistir. Desistir suspende, eu desisti, eu parei, retiro o título, desiste do pedido. Ele voltou atrás no pedido. Ele vai recolher os emolumentos, vai ter o custo. Qual é o custo? É o mesmo custo que teria da quitação. O mesmo custo que o devedor pagaria. Então, inclusive, eu aconselho aos credores que apresentam título, muitas vezes são procurados pelo devedor, para quê? Para pagar direto para o devedor, para o credor. E eu digo para ele, não recebe. Porque se ele está com a intimação, ele só pagar a intimação, acabou. Ele vai pagar para você e você vai ter o trabalho de fazer o quê? Uma desistência eletrônica e vai ter que recolher do mesmo jeito. Então, é mais fácil ele pagar a própria intimação, o processo extinguiu. Agora, é claro, se o devedor procura o credor e diz assim, eu já te paguei, como assim, você está me cobrando? Aí ele é obrigado a desistir, porque senão o protesto vai acontecer indevidamente. Aí sim, ok. Ou então também o devedor procura e fala assim, poxa, me dá mais um prazo, eu vou te dar uma entrada aqui, negocia de alguma maneira. Aí ele também pode fazer o quê? A desistência, porque ele negociou lá, aceitou a negociação, ele então pode calcular nessa negociação as próprias custas do cartório e já acatar então, solicitar então a desistência. Perceba, são hipóteses que a gente está levantando aqui. Então, desistência digital, forma de encerrar o pedido, suspender o protesto. Desistir suspendo o processo de protesto, não vai protestar, tá? Beleza? Achar que só pode fazer presencialmente, não, pode ser feito digitalmente, o protesto pode entrar e sair por um clique. Isso aí, ó, assinatura válida da ICP ou outro meio, guarda isso aqui, ó, tá vendo? Ou outro meio, ele poderia mandar isso aí pelo e-mail, essa desistência, no cartório de protesto, sim. Assinatura simples. Poderia mandar pelo meu site? Sim, simples, assinatura simples. Legal? Beleza? Poderia mandar por um ofício físico? Sim, tá? Então, ó, achar que basta e-mail comum. Aqui, ó, bem aqui, pegadinha, né? Outro meio. Aqui, esse outro meio autorizado aqui para a corregedoria tem que estar autorizado. Aqui, por exemplo, em Rondônia está autorizado por e-mail. Então, ó, aqui eu posso colocar aqui, pode ser por e-mail, desde que autorizado pela pode ser por e-mail. E ser por e-mail, pode ser por e-mail. E-mail comum, pode ser por e-mail comum, claro, com a assinatura lá do conveniado, da pessoa que tenha autorização legal para fazer isso, né? Pode ser por e-mail da empresa ou do credor, tá? Pode ser por e-mail? Pode, desde que autorizado pela Corregedoria Geral de Justiça Local, tá? Beleza? Tranquilo? Beleza? Assinatura válida, tá? Aqui eu vou tirar essa observação aqui. Aqui eu vou tirar essa observação, ok? Não precisa. Cancelamento online. Pedido, então, feito pela internet com a anuência do credor ou apresentante. Pensar que pode cancelar sozinho. Não, tem que ter anuência, tá? Internet mais anuência mais igual cancelamento válido, ok? Tranquilo? Extinção da obrigação. Então, aqui, ó, extinção da obrigação justificativa para cancelar mediante documento, tá? A pegadinha que poderia ser ignorar a necessidade de comprovação, precisa da comprovação, pagou, prove, aí cancela, tá? Interessado, legítimo, qualquer pessoa que comprove a extinção da dívida, achar que só o credor poderia. Não, o devedor também, na verdade, o credor ele já dá a anuência, quem paga cancela, né? Então, flash memos aqui, ó,
Vamos ver se tem alguma coisa para corrigir aqui. Como pode ser feita a desistência do protesto segundo o Código de Normas? Vamos ver aqui, ó, segundo o Código de Normas. Tá vendo? Por meio eletrônico, com certificado digital ou sistema autorizado pela Corregedoria. Ok. Quem pode cancelar o protesto pela internet? O credor ou o apresentante, desde que haja anuência eletrônica. Tá? Pode ser credor. Quem pode cancelar o protesto pela internet? Aqui qualquer interessado jurídico, né? O credor pode, o apresentante pode, o devedor pode também. Desde que haja o quê? A anuência depositada no sistema, a anuência entregue para, vou botar aqui, qualquer interessado jurídico, qualquer interessado, tá? Qualquer interessado. Beleza? Qual é a condição para cancelamento por terceiro interessado? Apresentar documentos que comprovem extinção da obrigação. Sim. O devedor pode cancelar protesto sem anuência do credor? Não. Somente se tiver documentos que comprovem que a dívida foi extinta ou a anuência. Legal? Beleza, então a gente passou por aqui e agora a gente está aqui em certidões. Vamos lá, em certidões, gente. Já tem 1h30. Esses cadernos são mais pesados, né, gente? São os cadernos de Código de Normas mais pesados. A gente está batendo aqui os artigos lá do Código de Normas. Certidões eletrônicas. Pode ser feita pelo tabelião? Tabelião de protesto pode fornecer certidões e cópias por meio eletrônico. É permitida a solicitação e entrega via internet, desde que com assinatura eletrônica. A certidão tem que ter assinatura eletrônica, tá? Assinatura eletrônica aqui qualificada, ICP. Inclui certidão de apontamento, protesto e protesto não cancelado, tá bom? Protesto não cancelado. Sigilo de cancelamentos. Das certidões não constarão os protestos cancelados, salvo por requerimento do devedor ou ordem judicial. Então, só o próprio devedor pode, só a própria pessoa, né, envolvida. Direito à imagem, proteção à imagem do devedor. Certidões negativas e por homonímia. O tabelião pode emitir certidão negativa com base em elementos que identifiquem a homonímia. Prazo para expedição 5 dias, digamos. Uma pessoa veio aqui e pediu uma certidão de protesto. Isso aqui, gente, para cair em prova, tá? Isso aqui é para cair em prova, porque o CPF distingue as pessoas, né? O CPF distingue, mas para cair em prova é bom de cair em prova isso aqui. Então, a pessoa pode vir aqui, Marcelo Lessa da Silva, aí tem outro Marcelo Lessa da Silva, só que está aparecendo protesto no meu nome. Marcelo, eu não tenho protesto no meu nome. Então, o tabelião pode, baseado em elementos que identifiquem que há uma homonímia, tem o mesmo nome, e que o protesto está no meu nome indevido, pode emitir certidão negativa para mim. É isso que está aqui, tá? Está lá para cair em prova, está lá para cair em prova, artigo 364. Hoje não acontece por causa do CPF, né, gente? O CPF é individualizador das pessoas, tá? E a certidão, ela é requerida com nome e tudo mais, mas não, o rastreio, o controle não é por nome, é por CPF, né? Refina o acesso à informação com segurança. Onde tem muito nome, que é muito feito por nome, é mais nas varas criminais e tudo mais, e nas certidões judiciais é muito nome, né? E aí tem o risco de homonímia. No protesto é tudo controlado por CPF. Tá? Inutilização e centralização. Certidões não retiradas em 30 dias podem ser inutilizadas. Em cidades com mais de um cartório, deve haver central compartilhada para fornecimento de certidões. Então vai ter o distribuidor, e esse distribuidor vai ser responsável por essa central compartilhada para fornecimento de informações, tá? Beleza? Então, a mesma central ela já emite as certidões de todos os cartórios. Modelo padronizado, eficiente de gestão e publicidade. 5 em 1, certidão eletrônica, documento emitido digitalmente, com fé pública. Então, ela pode ser impressa pela internet, certidão é válida. Sigilo do cancelamento, proteção contra a divulgação indevida do protesto já cancelado. Não pode, tá? Você achar que muitas vezes a certidão vai todo histórico. Não. Título protestado, mas cancelado não entra na lista. Homonímia, situação em que o nome idêntico pode gerar confusão. Tá? Prazo de certidão. Certidão, gente, prazo de certidão no cartório de protesto de 5 dias. A gente emite hoje automaticamente, é imediata. Mas 5 dias. Cancelamento também, cancelamento 2 dias. A gente faz no mesmo dia.
Tá? Central obrigatória, compartilhamento entre cartórios da mesma localidade. Tá bom?